Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Mais Rica aqui na Rádio Empreendedora. Vamos lá, como é que vocês estão? Nos deixem saber aí nos comentários, interaja com a gente, sempre vá colocando ali comentários tanto no site quanto nas redes sociais. Você que vai ouvir no ao vivo, você que é do grupo que ouve a reprise e tá tudo bem. Tem a equipe, tem o pessoal do ao vivo, quem é do ao vivo, quem é da reprise. Nos deixe saber aqui, participe, deixe seus comentários. Essa troca é muito importante para nós, tá bom? Sugestões de temas também, dúvidas, dificuldades, podem falar, tá bom? Já deixando aqui o meu arroba deisifreitas.finanças. Me siga lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. E siga também a Rádio Empreendedora, né? Rádio.empreendedora. Vamos lá falar de finanças, que não é apenas dinheiro, mas vamos falar de uma vida mais rica, rica de propósito, rica de clareza, rica de decisões, rica de dinheiro também, mas dinheiro é uma consequência. Então vamos lá. Hoje eu tô trazendo um tema que eu tenho discutido muito nas redes sociais, tenho discutido muito, eu tenho visto, né, e atendido muita gente com esse tema e eu achei interessante trazer ele aqui. Eu quero falar hoje aqui sobre ansiedade financeira. Ansiedade financeira. O que está acontecendo lá dentro do seu sistema nervoso e você nem percebe? Então eu quero falar de um jeito, né? De uma forma que quase ninguém explica e muita gente nem conhece. Não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar sobre isso. Me deixem saber aqui, porque realmente é um tema muito diferente. É um tema muito diferente, só que eu tenho trazido bastante esse tema, né? Tenho trazido bastante, porque muitas vezes nós estamos com vários sintomas, estamos sofrendo de diversas coisas e a gente não consegue perceber, né, qual é a origem, de onde é que isso vem surgindo e não, a gente não consegue nem saber. Eu nem há muitos anos atrás nunca tinha nem ouvido falar nesse termo ansiedade financeira, mas hoje isso já existe, né? Isso já existe, isso já tem tratamento e isso a gente tem trabalhado aqui, eu tenho trabalhado no dia a dia. Então, eu vou falar hoje de uma forma que com certeza ninguém explica desse jeito, né? O que é ansiedade financeira, que é um tema muito profundo, não é um tema raso de se falar, não é, só organize suas finanças que tudo melhora. Não é. Existem questões bem profundas e estruturais sobre isso. E hoje eu quero mostrar o que está acontecendo aí dentro do seu cérebro, o que está acontecendo com os seus sentimentos, qual é a causa. Então, muitas vezes, né, a causa diretamente não é a falta de dinheiro. Enfim, tem várias situações, né, para que gera aí esse excesso de alerta e esses estímulos, né, essas consequências negativas que a gente vem sentindo ali com relação ao dinheiro. Então, às vezes, tenho atendido muita gente que está dizendo assim, Deise, não consigo dormir, estou muito preocupada, não tenho um sono de qualidade. Isso afeta a qualidade de vida dela, os relacionamentos, o trabalho. Então, é algo muito importante. Quando eu tenho atendido a pessoa, poxa, eu sinto um aperto no peito quando eu abro o aplicativo do banco. Se você sente sintomas como esse, ou sintomas de eu evito olhar para o meu extrato bancário, eu evito olhar para a minha fatura. Quando você trabalha muito, mas você sente que nunca é o suficiente. Então, vê se você consegue perceber aí ao longo do episódio sintomas na sua vida, né, sobre isso. Eu tenho falado bastante sobre isso nas minhas redes sociais, já me segue lá.
E vamos falar desse modo de sobrevivência que a gente se encontra e muitas vezes a gente não percebe. Quando o cérebro ele não entende dinheiro como um recurso, né? Na verdade é que o cérebro ele não entende o dinheiro como um número, como um recurso. Existe, como eu falei, um padrão estrutural de entendimento e sentimento com relação ao dinheiro. Então, o dinheiro ele tem um significado dentro da gente. Muitas vezes esse significado está ligado à segurança, à sobrevivência, a pertencimento, a proteção, entende? Dinheiro não é só dinheiro, gente. Dinheiro, ele significa muitas coisas. Então, ele não é um tema raso nem superficial. Então, existe uma parte do nosso cérebro, né, que percebe isso e ativa lá a amígdala. E a amígdala ela entra em estado de ameaça, de assim, quando o nosso corpo, né, já está comprovado isso, quando o nosso corpo está sob ameaça, para ele não tem diferença nenhuma a ameaça de um boleto para pagar e você está preocupado, como isso vai estragar, né, vai trazer um efeito negativo na sua vida, é uma ameaça, e um tigre, um leão na floresta que está disposto a te matar. Então, o cérebro, para ele, a ameaça é ameaça. E ele detecta a ameaça, e ele sente como ameaça, e a gente sente todas essas sensações mentais e físicas como ameaça também. Então, a gente entra ali em estado de luta, de fuga, de congelamento. Então, a ansiedade financeira, ela se manifesta de diversas formas. Então, algumas pessoas entram na luta, né? Qual é a luta? Vê qual perfil você se identifica aí. Eu trouxe aqui três perfis mais comuns. Quando você está nesse estado de alerta com relação ao dinheiro, quem entra na luta age assim, ó. Trabalha que nem louco, compulsivamente. Aquela pessoa que nunca descansa, nunca se sente segura, nunca está bem. Então, ela, no fundo, ela tá muito preocupada com relação à segurança, com relação a ter dinheiro, com relação... É até aquela pessoa, muitas vezes, que o outro vê, é ambiciosa, ou trabalha demais, ou é workaholic, sabe? Esses perfis, assim, que a pessoa só pensa em trabalho. Então, não é que ela só pensa em trabalho. Na verdade, ela está em estado de sobrevivência e de alerta. E esse estado de sobrevivência de alerta, como consequência, faz ela querer trabalhar muito, porque ela quer evitar um estrago maior, né? Ela quer evitar deixar de ter segurança, ela quer evitar não ter dinheiro, alguma coisa ruim acontecer na vida dela. Enfim, ela quer evitar, então ela tá na luta. A luta hoje em dia é o quê? É o trabalho, é a produtividade, bora cair para cima. Então, existe esse perfil, a pessoa lida com a ansiedade financeira trabalhando muito. Tem o perfil também da fuga. Sabe aquela pessoa dizendo, não, eu não me preocupo assim não, imagina. Eu me preocupo nem um tanto, mas não penso assim não. Depois eu resolvo, depois eu vejo. Aquela pessoa que adia as decisões, que ela não olha, que ela sabe que ela precisa agir, mas ela não age. Ela sabe que aquele ponto financeiro da vida dela não está bem, mas ela não toma nenhuma iniciativa para poder resolver. Então, ela foge. Ela está no estado de fuga. Se disser para ela, você tá preocupado com isso? Não, imagina que eu vou estar preocupada com isso. Eu tenho coisas mais importantes para me preocupar. Ela diz que ela não se preocupa. Ela diz que isso não mexe com ela. Só que ela está em fase de negação. Então, já conheci muita gente assim. Então, ela tem outros sintomas físicos e tudo mais, que normalmente a pessoa não associa uma coisa com a outra, mas nada mais é que ela se preocupa sim. Inconscientemente, o dinheiro traz preocupações para ela que ela nega para ela mesma e ela reage na negação, ela foge, está na fase da fuga, então ela foge. E também tem a pessoa que simplesmente congela. Ela não é que ela
está correndo atrás para resolver que nem uma maluca, trabalhando muito. Não é que ela se nega, como quem está na fuga, né? Ela não nega, porém ela trava. Ela trava, ela não faz nada, ela não age. Ela simplesmente travou mesmo. Só que como ela percebe, ela tem consciência do que ela precisa fazer e ela tem consciência que ela não consegue tomar nenhuma medida com relação àquilo, o que acontece com ela? Ela sente muita culpa. Então ela vive se culpando, ela vive em um ciclo de frustração, sabe o sentimento de incapacidade? Então ela vive nesse ciclo. Então geralmente são esses 3 perfis aí. Ou você tá lutando que nem uma louca, ou você tá na fuga, ou você tá freeze, congelada. E o ambiente no qual estamos inseridos hoje, a sociedade moderna hoje, a formatação de trabalho, o ambiente digital, ele somatiza tudo isso, que ele acaba amplificando toda essa ansiedade, né? Não é que ela nunca existiu antes, porém hoje ela é muito mais, como eu sempre falo, né? Tá ali na palma da nossa mão, a gente tá vendo o tempo todo, a facilidade e as informações são gigantescas, né? Está aqui na nossa cara, né? A gente acorda e dorme olhando. Então a gente acorda olhando alguém viajando, alguém faturando milhões, alguém que está investindo, alguém que está ganhando dinheiro, alguém que a vida parece que está perfeita, nossa, alguém que está morando em um lugar muito legal. Então hoje a riqueza virou um espetáculo, né? Virou um espetáculo. O sucesso virou obrigação. Virou obrigação. Então, se você não está crescendo o tempo todo, você está falhando, né? Você é um inútil, você não está acertando. Então, gera esse sentimento de frustração e de cobrança interna, tanto na sua vida pessoal quanto nos seus negócios. Então, se você não estiver arrasando, tem algum problema, e a rede social vai te mostrando e você vai consumindo isso. Só que a questão da vida real, que o mundo digital, que as redes sociais não mostra, é que a vida financeira, ela é feita de ciclos. Só que o Instagram não mostra que é feita de ciclos, né? Quem vai mostrar? Então você só mostra o seu lado bom e olha lá que às vezes nem tá tão bom assim, mas você tem que parecer bom. O que a gente vê é uma vitrine, né? A vitrine da vida do outro. Então essa comparação constante ativa esse medo de ficar para trás e a gente gera ansiedade, né? A gente entra num medo que gera ansiedade. Inconscientemente, sem a gente saber, sem a gente perceber, de maneira meio natural. Você entende que é tudo muito fluido, natural. Então é assim que ocorre hoje em dia. E a gente não tá percebendo esse ciclo e essas situações. Então, o que eu tenho visto, né? Quando as pessoas falam, eu não sou boa com dinheiro, eu tô endividada, dinheiro não é pra mim, dinheiro não fica, dinheiro não sobra. Você não tá descrevendo um comportamento. Você tá declarando você, né? O eu sou, né? A sua identidade. E a identidade, ela vai nos moldando e moldando as nossas decisões. Então, eu digo aí pra você, pare de falar que você é desorganizado, que você não é bom com números, que você não é bom com dinheiro. Para de dizer isso. Porque você está toda hora afirmando e reafirmando para o seu cérebro e reafirmando esse ciclo de comportamentos que você vai se alinhar a isso. Se você mesmo diz que você é, né? Você é assim. Então você não vai ser diferente. Então esse é o primeiro passo. Você acaba, esqueça isso. A gente tem que criar uma identidade financeira nova. Né? A gente tem que reestruturar a nossa identidade financeira, né? Em muitos aspectos. E essa reconstrução começa aqui. Então comece a pensar aí. Quem você acredita que você é quando você decide sobre dinheiro?
Então, essa é a reflexão que eu deixo aí. Vamos observar o que a gente fala, o que a gente diz, né? Assim, naqueles momentos totalmente aleatórios, né? Em todos os momentos, vamos nos observar. Por isso que eu digo sempre que a ansiedade financeira, todo o processo de planejamento, de reestruturação financeira, ela não se resolve só com planilha, só com a parte lógica e matemática. Então, existem pilares que regulam a gente, nosso pilar emocional, nosso pilar ali estrutural, né? Como o nosso sistema nervoso, como nossa mente, como nossos sentimentos, né? Nossos padrões de comportamento, como é que eles funcionam. Então, a gente precisa reorganizar esse ambiente de decisão, esse ambiente, como está esse ambiente que a gente decide sobre o dinheiro. E a gente reconstruir de fato essa identidade financeira. Então, quando você decide sobre o dinheiro em um ambiente ruim, na qual os seus sentimentos são ruins, as suas preocupações, nada está ali te favorecendo, aquilo não vai dar certo, né? Geralmente a gente inicia e volta para os mesmos padrões, a gente dá um passo à frente, dá 2 passos atrás. Então, isso é bem comum de acontecer. Então, porque quando a gente não se percebeu com relação a isso e a gente ainda continua vivendo num estado de sobrevivência, né? Estado de sobrevivência ali de ameaça a qualquer organização, qualquer mudança temporária. Porque o sentimento de segurança, a verdadeira segurança, ela não nasce no saldo bancário. A verdadeira segurança não vai nascer quando você faturar mais. A verdadeira segurança não vai ser quando você ganhar mais dinheiro. A verdadeira segurança nasce de um estado interno. Então, toda mudança ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, não é diferente com os ciclos financeiros, com a vida financeira, com a organização financeira. Então, a gente tem que nos observar nesse estado interno e a gente se avaliar. Quais são os ciclos repetitivos financeiros que ocorrem dentro da nossa vida, na vida dos nossos negócios? Existe algum padrão que se repete? Dá uma pensada aí. Existe algum padrão que se repete? Então, todo estado repetitivo, ele indica algo que não foi curado, algo que não foi resolvido. Logo, vai haver repetição, até que você perceba, você aprenda e você passe para um outro nível. Aquilo já não vai mais se repetir, porque você aprendeu. Então, todo o processo repetitivo, ele indica um padrão, algo, existe um motivo por trás a ser resolvido. E a questão da bagunça financeira, ou da dívida, ou da questão da não prosperidade, né? Não consigo prosperar. Ela é só uma consequência, sabe? É só um termômetro, sabe? Um termômetro que vai dizer ali, você tá com febre, mas o seu problema não é a febre. A febre é uma consequência de algo que seu corpo está externalizando ali, que algo não está errado, que algo precisa ser ajustado. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa que acontece. Então, o convite hoje, aqui nesse episódio, é a gente parar, se observar, sabe? Para um pouco, sai um pouco dessa correria. Vamos sair um pouco da corrida dos ratos. Vamos nos observar, vamos nos perceber, né? Tira 5 minutos aí para você parar, para você perceber, para você merece isso, né? Você merece. Então veja os ciclos repetitivos e comece a anotar. Anote ele e tente buscar, né, desde quando eles começaram e tente buscar as causas raízes. Qual é a causa raiz? Eu tava vendo ontem, né, esses dias eu tava fazendo um vídeo, aí eu falei
que é muito comum pessoas que na infância sofreram muitos desequilíbrios, muita insegurança financeira, que trouxe muito sofrimento ali na família e que você era pequeno, sei lá, o pai perdeu o emprego, a mãe perdeu, passou dificuldade financeira, algum trauma, alguma emoção muito forte que você viveu, né, durante a sua infância, durante a sua adolescência e aquilo te marcou, aquilo acaba te marcando para a vida inteira. E você tem vários sintomas e nem percebe. Aí eu citei o exemplo daquela atriz Fernanda Montenegro, né? Vazou um vídeo dela na internet que ficou bem conhecido. Ela já com 96 anos, né? Ela é quase centenária. Ela já tem quase 100 anos, né? Quanto dinheiro essa mulher já ganhou? Se não for a maior atriz brasileira, né? Tá ali no hall das maiores. E ela contando o pavor que ela tem de perder dinheiro e de ir à falência. Então, olha só as feridas emocionais com relação ao dinheiro. E na frase dela, eu identifiquei vários sintomas de ansiedade financeira, porque ela, mesmo com 96 anos, ela fala palavras como ela sente medo, ela sente pavor, ela tem medo de falir. Falir. Gente, nessa idade. E ela foi passando isso, né, para a filha dela, a Fernanda. Ela foi passando muito esse pânico que ela tem. Então, o que acontece com a gente, infelizmente ou felizmente, é que a gente acaba passando para os nossos filhos, para outras gerações, aquilo que a gente vivenciou, sentiu e virou uma crença. E dizendo que ela tinha que guardar dinheiro. Eu sempre falo para minha filha que ela tem que ter uma poupança, tem que ter cuidado. E ela fala do pavor de falir, gente, de falir. Então ela tá com 96 anos, tá mais pra lá do que pra cá, com todo o respeito. E olha o sentimento e as palavras que ela tem. Então muitas vezes a gente vive em ciclos de coisas que ocorreram com a gente lá atrás. E a maioria das pessoas tem sim ansiedade financeira e a gente nem sabe que isso existe e que pode ser tratado e que existem raízes, né? Profundas, existem causas ali atrás, possíveis de serem identificadas e da gente olhar com carinho aquilo que nos ocorreu, que ocorreu na nossa vida e a gente perceber e ir se tratando e usar as ferramentas certas. É uma libertação, na verdade. Né? Primeiro a gente identifica, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente identifica quais são as nossas dores, os nossos traumas com relação a dinheiro. Depois a gente vai para estratégias, a gente entende o funcionamento das nossas crenças, do nosso sistema de emoções, do nosso cérebro, como uma coisa ativa a outra. Existem gatilhos. Toda vez que ocorre tal coisa, gera em mim um gatilho e eu nunca tinha percebido. Então existem várias ferramentas e possibilidades de melhoria, de libertação, sabe? De liberdade financeira mesmo. De você estar bem com você mesmo, de você estar bem relacionado à prosperidade, né? E quem acredita, né, o dinheiro como uma força, como uma energia, né, que é feita aí no universo para melhorar o mundo, para expandir, para ajudar outras pessoas. Imagine, se você estivesse bem financeiramente, quanta coisa boa você poderia realizar para você, para sua família, para o mundo ao seu redor. Então, fica aqui o meu convite. Se você quer saber mais sobre ansiedade financeira, lá no link da minha bio, eu deixei um vídeo que eu consigo explicar, dar maiores detalhes sobre isso. Então, se você se identificou com relação a essa questão de ansiedade financeira, entra lá. E esse tem sido o meu objeto mesmo de estudo e identificação. Que a ansiedade financeira ela está mais comum do que, assim, ela está presente em nossas vidas sem a gente perceber. E é de extrema importância que a gente tenha qualidade, saúde mental para poder viver e ter uma vida mais rica, né? Rica de propósito, rica de significado, né? A nossa liberdade em um termo muito mais amplo.
né, do sentido da palavra. E talvez não sinta que você está falhando, né? Talvez você apenas esteja cansada, você esteja cansado. Às vezes cansa a gente competir, a gente se comparar, cansado de talvez não ser suficiente da forma que a gente gostaria que fosse. Então, dizer que eu como profissional de finanças, né, te dizer que você não é o seu saldo e que você não é a sua fase e que você não é o seu erro financeiro. Então, esqueça essas frases do eu sou, né? Eu sou endividada, eu sou desorganizada. Então, comece aí retirando isso da sua vida. E a ansiedade financeira, ela não é um sinal de incapacidade, é um sinal de que você está vivendo sob pressão constante e que essa pressão, ela vai atrapalhar na sua prosperidade, ela gera exaustão. Então, por isso que eu te convido a dar esse próximo passo. Entra lá no link da minha bio e eu explico lá, passo a passo, da ansiedade financeira. Porque uma vida mais rica não é ganhar mais, é viver com segurança interna. Tá bom, meus amores? E é isso que eu queria deixar para vocês hoje, essa mensagem. Meu nome é Deise Freitas e esse foi mais um episódio aqui do Vida Mais Rica. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.